Olá, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos iniciar a nossa semana 1 do PET 6. E as nossas atividades dessa semana estão entre as páginas 64, corrigir aqui, a página 67, ou seja, são 3 páginas de atividade, 4 páginas, na verdade, de atividade, tá bom? E essa semana nós vamos falar basicamente sobre digamos assim, o que aconteceu com negros e indígenas durante a ditadura militar. Não foi diferente do que aconteceu com a maioria da população, tá? Todos eles vão passar por sofrimentos, provações, torturas, prisões, expulsão. Só que o que mais agrava é que nós sabemos que tanto índios quanto negros sofreram a vida inteira, né? A partir desde 1500 eles passaram por sofrimentos gigantescos. E na ditadura militar, quando eles estavam começando, né? Porque a República Brasileira, né, de 1889, ela era muito recente. Já em 1964, né, poucos anos depois, nós já estávamos vivendo uma ditadura militar. Então, eles tinham uma experiência, digamos assim, muito pequena de uma certa liberdade, né? De uma certa permissão para existirem, para serem seres humanos, na verdade. E aí, o que acontece? Acontece que os militares vão encontrar nesses dois grupos um foco de perseguição, né? Eles vão determinar tanto indígenas quanto negros do Brasil vão ser perseguidos por serem, como é que eu posso dizer? Eles eram meio que os excluídos, né, da sociedade, já eram os excluídos. E aí, como eles já eram os excluídos, vamos eliminar esse povo de uma vez, já que eles não prestam para nada, vamos eliminá-los. E aí, nesse momento, movimentos que tinham sido criados há pouco tempo, né, no caso dos movimentos negros do Ileaie, lá em Salvador, e o Movimento Negro Unificado, que é o MNU, em São Paulo, eles vão ser totalmente reprimidos. E com relação aos índios, várias tribos indígenas vão sofrer tantas agressões que várias delas vão ser quase que dizimadas, tá? Um exemplo que nós temos aqui, e que inclusive, gente, saiu até na National Geographic, que é um jornal, uma revista super famosa, que é a região de Uaumirim-Atroari. Essa tribo indígena ela foi praticamente toda dizimada por causa da criação de rodovias e de hidrelétricas. Por quê, gente? Porque eles lutavam a favor da vida humana e da floresta amazônica, né? Porque eles moravam na região do Amazonas e de Roraima. E por essa luta em defesa da vida humana e em defesa do solo, em defesa da mata, fez com que os interesses financeiros militares fossem agravados. E aí os militares, para poder acabar com essa bagunça, vamos acabar com essa bagunça, esse povo está querendo atrapalhar os nossos planos, vamos lá acabar com aquele povo. Então eles foram quase que totalmente dizimados. Isso é muito famoso, essa história. Fora os outros povos, né, que foram muito castigados, eu vou falar para vocês nas atividades. Aqui nós vamos começar a nossa primeira atividade. Nós temos um depoimento, tá? Aqui tem uma parte dele e o restante está na outra folha. Eu tinha ouvido gente da FUNAI contar que para abrir o trecho que liga Manaus a Boa Vista, os soldados tinham atirado nos Uaumirim-Atroari e jogado bombas em sua floresta. Eles eram guerreiros valorosos, não queriam que a estrada atravessasse suas terras. Atacaram os postos da FUNAI para que os brancos não entrassem onde eles viviam. O que é a FUNAI, gente? É a fundação que, teoricamente, tem a função, tá? E na prática também, ela tem a função de cuidar dos índios, tá bom? E o mais engraçado é que ela foi criada durante a ditadura militar, né? Mas ela não fazia o trabalho que ela deveria fazer, propriamente dito. E até hoje, ela não faz totalmente, ela tem que fazer mais, ela precisa fazer mais, tá? Mas, infelizmente, o nosso governante atual também não tem interesse nenhum nisso, né? Vamos continuar.
Foi isso que deixou os militares enfurecidos. O que, gente? O que deixou os militares enfurecidos? O ataque dessa tribo indígena aos postos da FUNAI. Porque eles, os indígenas, não queriam que construíssem a estrada e muito menos a hidrelétrica. Muitos foram... Aqui saiu, faltou um pouquinho aqui, gente, mas são mulheres, tá? Mulheres e crianças e velhos que morreram entre nós por causa da estrada. Não foram mortos pelos soldados, é verdade, mas foram as fumaças de epidemia trazidas pelos operários que os devoraram. Esse caminho dos brancos é muito ruim. Os seres da epidemia Chauarari vêm seguindo por ele, atrás das máquinas e dos canhões. Terão aberto a estrada para silenciar a floresta de nossa presença? Para aqui construir suas casas sobre os rastros das nossas? Esse é um depoimento do índio, né, do Davi Copenaua, que era um xamã dos Yanomamis, tá? Esse depoimento é de 2015, ok? Em 1967 foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Elabore uma ficha caracterizando a FUNAI, considerando seus principais objetivos. Em seguida, reflita esses objetivos. Estão sendo atingidos? Então, vamos lá. Primeiro, FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Fundada. Quando que ela foi fundada? É o órgão indígena oficial do Estado brasileiro, criada por meio da Lei 5.371, de 5 de dezembro de 67, bem ditadura militar, vinculada ao Ministério da Justiça. Objetivos. É a coordenadora e principal executora da política indigenista do governo federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, monitorar e fiscalizar as terras indígenas. Ela também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados. Agora a parte pessoal, tá? Esses objetivos estão sendo cumpridos? No meu ponto de vista, as estratégias e políticas da FUNAI estão sendo cumpridas de forma parcial, uma vez que ainda existe muito desinteresse, descaso, preconceito em relação aos indígenas. É ainda seu papel promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Eu acho que precisa mudar muito, precisa melhorar muito. Letra B. O líder indígena Yanomami, Davi Copenaua, denuncia a ocupação das terras indígenas pelos governos militares. Quais foram os danos provocados a esses povos? Milhares de mortes por violência e as doenças. Pesquisa na internet ou com seu professor quais outros grupos indígenas foram perseguidos durante a ditadura civil-militar no Brasil. Eu vou grifar apenas os povos, tá? Nós temos aqui os massacres contra os Ticuna, os Yanomami, os Paracanã, os Tapaiuna, dentre outros, tá? Todos esses, gente, são povos que vão sofrer as perseguições, né, e torturas. Atividade 2. Boa parte dos crimes cometidos contra a população indígena no Brasil, durante a ditadura militar, só ficaram conhecidos mais tarde. A divulgação do relatório Figueiredo, produzido em 1967, descreve crimes cometidos por grandes proprietários de terra e funcionários do Estado contra os povos indígenas. Foi um marco importante na descoberta desses crimes. Entre 2011 e 2014, a Comissão Nacional da Verdade, que hoje quase não está conseguindo trabalhar, criada para investigar os crimes cometidos durante o regime militar, trouxe outro importante relato de Davi Copenaua. Eu não sabia que o governo ia fazer estradas aqui. A autoridade não avisou antes de destruir nosso meio ambiente, antes de matar nosso povo. A FUNAI, que era para nos proteger, não nos ajudou, nem avisou dos perigos. Hoje estamos reclamando. Só agora que está acontecendo. Em 2013,
que vocês vieram aqui para pedir para a gente contar a história. Quero dizer, eu não quero mais morrer outra vez. É um negócio muito louco, né, gente? Saber que na época ninguém se interessou, que o órgão que tinha que cuidar deles, na verdade, não estava nem aí, que era a FUNAI. Por que ela não estava nem aí, gente? Porque ela era controlada pelo governo militar, então ela não ia fazer nada, né? A partir da declaração de Davi Copenaua, pense sobre a importância de contar essa história de violência dirigida aos povos indígenas. Para você, qual a importância em se investigar e compreender a situação dos povos indígenas durante o período da ditadura militar? Essa resposta ela é pessoal. Eu coloquei a minha, tá? Em minha opinião, entender, investigar, compreender e cuidar são a mesma coisa. Porque, na verdade, quando os portugueses aqui chegaram, vamos ver aqui chegaram, eles já estavam. A terra que ocupamos hoje era inteira deles. Então, respeito, cuidado, admiração é o mínimo que temos que fazer e ter em relação aos nossos povos indígenas. Então, gente, são palavras principais para mim, tá? Entender, investigar, compreender e cuidar, tá? Devemos respeitar, ter cuidado, admiração. É o mínimo que a gente tem que fazer em relação aos nossos índios, porque, na verdade, nós é que estamos usurpando a terra deles e não o contrário, tá? Vou grifar o texto todo aqui para vocês, para ficar mais fácil. Na verdade, quando os portugueses aqui chegaram, eles já estavam. A terra que ocupamos hoje era inteira deles. E era mesmo, né, gente? É o mínimo. Vamos terminar aqui, né? Que temos que fazer e ter em relação aos nossos povos indígenas. É uma questão de justiça social, né, gente? Dar a César o que é de César. Na verdade, as terras indígenas... Na verdade, nós é que tínhamos que ter terras demarcadas e não os indígenas, né? Para falar bem a verdade. Em Minas Gerais, você tem notícia de grupos indígenas que sofreram durante esse período? Pesquise sobre a história das populações indígenas de Minas Gerais durante a ditadura civil-militar. Compare com as reivindicações desses grupos atualmente. Aqui, ó. A ditadura promoveu o etnocídio de povos indígenas, como no caso dos índios Chacriabá e dos Krenak, esses na região de Minas Gerais, tá, gente? Poucos restaram. Hoje, a luta dos povos, como esse, é por demarcação de terras, reparo do que foi feito. Ou seja, a luta deles continua. Eles querem demarcar uma terra que era deles, lá em 1500, que os portugueses tomaram e que nós continuamos tomando. E eles querem simplesmente ter o quê? Uma terra para morar e o reparo aos danos que nós causamos a eles. Né? Nada mais do que justo. Atividade 3. Leia atentamente o trecho abaixo. Numa manifestação ocorrida em 1978, vários grupos negros reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo para protestar, entre outras coisas, contra a discriminação sofrida por 4 atletas juvenis negros expulsos do clube, então, em 1978, no Teatro Municipal de São Paulo. Expulsos do clube atletas juvenis negros. Olha só. Expulso do clube de regatas Tietê, em São Paulo, sem nenhuma justificativa. Então, essa manifestação vai ser por causa disso. Durante esse ato público, ocorreu a unificação das várias organizações negras, nascendo assim o Movimento Negro Unificado, cujo programa de ação defendia, primeiro, desmistificação da democracia racial brasileira, organização da política da população negra, formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo, organização dos sindicatos e partidos políticos, luta pela produção de história da África e do negro no Brasil nos currículos escolares. Cara, isso aqui começou em 1978. E só agora, no século XXI, é que isso aqui aconteceu, tá? É uma mudança muito significativa, mas é uma mudança que demorou muito para acontecer, né? Durante a ditadura civil-militar, quais foram as formas de violação enfrentadas pelas pessoas negras em nosso país?
Primeiro, óbvio, exclusão social, tentativa de sabotar movimentos negros, desaparecimento, como todos, né, de negros após ações militares. Quais foram as formas de resistência encontradas pelo movimento negro para enfrentar as práticas racistas da ditadura civil-militar? Primeiro, criação de movimentos culturais negros, como o MNU, que expunham a violência sofrida pelo negro na sociedade. O Movimento Negro Unificado é uma organização pioneira na luta do povo negro no Brasil, fundada no dia 18 de junho de 1978 e lançada publicamente no dia 7 de julho deste mesmo ano, em evento nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, que eu li lá em cima, em pleno regime militar. O ato representou um marco referencial na história contra a discriminação racial no Brasil. Quais pontos do programa de ação acima foram conquistados em nosso país? Vamos lá. Desmistificação da democracia racial brasileira. Não existe, gente, essa democracia racial brasileira, tá? Nós não vivemos, não vamos ser hipócritas e falar que negros e brancos têm os mesmos direitos no Brasil, que não tem, né? A luta contra o racismo é um dos pontos, né, que foi conquistado, porque hoje a gente fala muito nisso, graças a Deus. E o que eu acabei de falar, que é a introdução da história da África e do negro no Brasil nos currículos escolares, que é a história da África, né? Hoje, todos os livros, todos os conteúdos, precisa-se hoje é importantíssimo, sempre foi, né? Mas agora é lei, graças a Deus, né? O estudo da cultura e da história afro-brasileira, né? Dos negros. O que ainda precisa ser conquistado? Antes de tudo, fazer cumprir e garantir a aplicação do que foi conquistado. Então, não adianta só conquistar e deixar para lá. Conquistamos, beleza, mas vamos forçar ali e garantir que seja cumprido. Garantir a liberdade para a mobilização dos negros na sociedade. É o que eu acabei de falar. Além de conquistar, a gente precisa agora fazer com que isso seja cumprido, né? Garantir que seja cumprido, ok? Os sites que eu pesquisei, gente, que eu li bastante coisa, foi no Memórias da Ditadura, que eu tenho lido muito, o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, e os próprios sites da FUNAI, que é um site do governo, onde eu entrei para estudar um pouco sobre a história da FUNAI, que também é muito interessante, ok? Então, por hoje ficamos por aqui. Terminamos então a correção da semana 1 do PET 6. Abraços, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Se precisarem, estou à disposição de todos, ok? Beijos!